Capítulo 511. Retornando à academia. Antes de deixar o castelo, Félix naturalmente teve que informar o sábio da Lilia e a diretora para que recebesse proteção total durante aqueles 3 minutos de viagem. 3 minutos podem parecer pouco, mas Félix não se atreveu a subestimar o que poderia acontecer neles. Afinal, houve pelo menos 3 tentativas de sequestro durante aquela janela de 3 minutos. Agora que ele ofendeu os membros da facção Darken e atraiu a atenção da maioria dos Bloodliners do reino de origem, só Deus sabe o que aconteceria. 10 minutos depois, Félix ficou surpreso ao ver 10 grandes veículos, que pareciam tanques prateados voadores, sendo enviados para sua proteção. Nos tempos anteriores, ele era escoltado por apenas 2 deles e eram suficientes para sua segurança. Aconteceu alguma coisa ou é o mais velho que está fazendo? Félix se perguntou. Não sou eu. Lady Esfinge olhou para cima e riu levemente. Dalília finalmente começou a gostar de você depois que você ganhou o jogo. Ou, em termos melhores, você ganhou a aposta para mim. Espere, ela me odiava antes? Félix perguntou sem palavras enquanto pensava no sorriso gentil e idoso de Sage Dalília que ela sempre mostrava ao conhecê-lo. Lady Esfinge apenas riu e continuou lendo seu livro. Félix também desistiu do assunto porque não queria deixar os soldados esperando por muito tempo. Odiando ou gostando dele, Félix não se importava muito com isso. Mas o tratamento aprimorado foi agradável. Ao entrar em um dos veículos e cumprimentar os soldados lá dentro, eles partiram rapidamente em direção ao campus da academia. A visão de um pelotão de tanques fez os pedestres se perguntarem se uma bruxa sábia estava sendo escoltada para outra cidade. Quanto aos cães batedores que sobraram para relatar os movimentos de Félix, eles só podiam olhar para o pelotão com uma expressão estupefata. Essa proteção não está muito além do que sua cidadania poderia oferecer. Eles pensaram consigo mesmos, mas eles ainda relataram a notícia aos seus superiores. Quando esses superiores receberam a notícia, só puderam amaldiçoar a rainha Aluna por sua superproteção. Inferno, alguns deles até começaram a presumir que Félix era seu amante na UVR, já que era de conhecimento geral que as bruxas mudam sua raça para os humanos para se divertirem. Não importa o quanto eles adivinhem, isso nunca chegaria perto da verdade. Só assim, Félix chegou ao campus sem soluços. No momento em que foi abatido, foi direto para a faculdade principal, pois teria aula teórica em 10 minutos. Enquanto navegava pelas ruas em sua plataforma flutuante, ele observava as calçadas e os jardins vazios com um olhar peculiar. Comparado com a primeira vez que ele veio aqui, onde as ruas estavam cheias de vida, agora ele mal conseguia avistar algumas bruxas passando. Quando ele passou pela biblioteca e viu como ela estava lotada de bruxas carregando livros de todos os tamanhos e formatos, isso lhe ocorreu. Droga, os exames estão fazendo aquelas bruxas esquecerem de tudo. Duvido que você diga isso se não bebeu a memória fotográfica. Asna zombou enquanto bebia suco de canudo. Ao se lembrar de todos os livros que precisa estudar para as provas, Félix percebeu que realmente estava ficando um pouco snob em seus pensamentos. Faziam apenas 5 meses e ele esqueceu quase completamente como é ler um livro 2 vezes apenas para gravar a maior parte do conteúdo importante em sua mente. Mesmo assim, esquecendo tudo durante o exame devido ao estresse. Essa dor era estranha para ele. A memória fotográfica é certamente um presente maravilhoso. Félix desejou sorte a todos os alunos e continuou sua jornada até a faculdade. Em pouco tempo, ele chegou à entrada principal e descobriu que as bruxas estavam entrando e saindo correndo com as cabeças nas nuvens. Hehe, você está chateado porque as garotas não estão desmaiando por você? Asna disse, rindo. Ao contrário. Félix sorriu exultante enquanto subia as escadas, sentindo pela primeira vez que estava completamente invisível na academia. Mesmo a caminho da aula, ninguém se preocupou em abordá-lo e perguntar sobre o jogo de ontem. No entanto, no momento em que ele entrou na aula, a festa acabou quando todos os seus colegas desabaram sobre ele com perguntas intermináveis sobre sua ausência, missão, jogo e muito mais.
Vendo que ele estava lutando para se defender das perguntas das megeiras, Naima decidiu salvá-lo afastando as meninas. Vai, ele já está mais estressado com as provas depois de ter faltado metade do semestre. As bruxas voltaram para seus lugares depois de ouvir isso, sentindo-se um pouco mal por Félix. Você acha que ele vai falhar? Se ele realmente não estudou o plano de estudos enquanto estava com Sage da Lilia, então é altamente provável que ele seja reprovado ou mal passe. Acho que não seremos colegas de classe no próximo semestre. As bruxas conversaram em voz baixa enquanto olhavam para Félix, que estava sentado com Naima e o resto de seu grupo de estudo. Logo, eles foram forçados a se concentrar na frente após avistarem a professora Halá entrando pela porta dos fundos da classe. Ah, Félix está de volta. Ela ergueu uma sobrancelha surpresa e disse calmamente, bem-vindo de volta, estudante Félix, espero que você tenha construído uma boa base na presença do sábio da Lilia. Félix levantou-se e baixou ligeiramente a cabeça, obrigado pelo seu cuidado. A professora Halá acenou com a cabeça e perguntou, e os exames? Você se preparou para eles? Estou bem, Félix respondeu vagamente. Ele não queria que ninguém soubesse sobre sua passiva relâmpago para que algumas bruxas invejosas protestassem para proibi-lo de usá-la nos exames. Afinal, no momento em que algumas bruxas perceberem que Félix era uma séria ameaça à sua classificação, não seria estranho vê-las derrubando Félix a todo custo. Especialmente quando se trata de ter uma classificação humana superior à de uma bruxa. Nenhuma única bruxa se atreveu a imaginar como ela se tornaria motivo de chacota se isso acontecesse. É por isso que a maioria de seus colegas suspiraram de alívio depois de ouvir sua resposta. Se precisar de ajuda, é só pedir. A professora Halá ofereceu. Obrigado. Ao ouvir isso, a professora Halá parou de se preocupar com Félix e pulou direto para o curso de hoje, que era apenas uma revisão de uma poção na qual eles trabalharam na ausência de Félix. Consequentemente, Félix entrou em modo de concentração total, não querendo perder nada. Depois de 2 longas horas informativas, a aula foi encerrada, permitindo que Félix e as meninas fizessem a próxima e última aula obrigatória do dia. Quando tudo terminou, Félix voltou para os dormitórios e começou a praticar seu método único de mistura e também a tentar descobrir a maneira mais eficiente de obter os melhores resultados no menor tempo possível. Félix já havia verificado ontem como foram realizadas as provas anteriores e percebeu que para ficar entre os 3 primeiros, precisava acertar as provas escritas, tirando notas perfeitas em cada uma delas. Além disso, indo muito além nos exames práticos, inventando mais poções do que o necessário para passar nos exames. Então, não era mais apenas inventar 6 poções para ele. Foi inventado o máximo que pôde em 2 horas. Há 4 bruxas em todo o primeiro semestre com traços inatos monstruosos e consumiram poção de memória fotográfica. Félix pensou enquanto preparava os materiais rapidamente. Para superá-los, preciso melhorar a preparação dos materiais e a criação do catalisador nesses 20 dias. Félix sabia que a eliminação dos micro-organismos não era a que mais consumia e sim o preparo e principalmente o catalisador. Embora alguns possam ser preparados em menos de 5 minutos, outros precisam de pelo menos 15 minutos para que um catalisador seja preparado. O momento não poderia ser alterado, para que ele não conseguisse criar nem mesmo o catalisador. Portanto, ele precisa de uma maneira eficiente de criar poções em massa ao mesmo tempo e aproveitar ao máximo seus reflexos rápidos de iluminação antes que fique sem energia. Ele já estava preparado para entrar no exame totalmente carregado de energia elétrica até o limite. Mas ainda assim, ele sabia que nunca poderia durar 1 hora, mesmo que racionasse adequadamente. Vai ser um desafio, mas com o plano certo e a dedicação, tenho certeza das minhas chances de garantir uma classificação entre os 3 primeiros. Esse foi o último pensamento na mente de Félix antes de ele se concentrar completamente em preparar o máximo de materiais possível em menos de 5 minutos. Fim do capítulo. Capítulo 512. Um dia antes dos exames. Os dias passaram rapidamente para Félix e o resto dos alunos da academia.
Alguns deles poderiam jurar que 19 dias se passaram num piscar de olhos. Amanhã era o primeiro dia dos exames finais que durariam 3 dias seguidos. Os primeiros 2 dias seriam de provas das 6 aulas teóricas lecionadas no primeiro semestre. Quanto ao último dia, seria apenas para um exame prático ou que todos chamam de concurso de mistura. Não seria errado chamá-lo assim, já que seria transmitido ao vivo por todo o Império das Bruxas Forsythia. Esta era uma tradição corrente na Academia Real, apreciada pela maioria dos cidadãos do Império. Afinal, as bruxas não podiam participar dos jogos como a maioria das corridas. Consequentemente, eles não tinham muito entretenimento puramente relacionado a eles. Transmitir o exame de mistura dos alunos era muito melhor do que organizar uma competição de mistura com a participação de bruxas mais velhas, já que isso estaria desperdiçando seu precioso tempo. Naturalmente, havia competições de misturas entre academias de todo o Império, mas essas competições eram apenas para estudantes seniores. Normalmente, o fluxo do exame prático atrairia muita atenção, mas não tanto quanto foi mostrado nos últimos dias. O entusiasmo pelos exames ficou evidente em todas as redes sociais do Império das Bruxas e da Via Láctea. Isso mesmo, na verdade, os humanos eram os mais esperados para assistir à transmissão apenas por Félix. Afinal, ele foi o primeiro pocionista humano e eles tiveram que observar como ele fazia isso e se ele era bom nisso. Até este momento, não houve um único vídeo lançado de Félix inventando poções. Isso porque era contra as regras gravar em aula. Félix raramente preparava uma poção em qualquer outro local que não fosse a sala de sua própria UVR ou as aulas. Isso significava que a única fonte de informação eram os rumores espalhados pelos colegas de Félix na rede. Os últimos rumores eram sobre seu despreparo para os exames por faltar metade do semestre. Isso deixou os humanos bastante preocupados com as chances de Félix passar nos exames. Atualmente, os fóruns estavam cheios de nada além de negatividade. Suspiro, seria uma grande piada se o primeiro pocionista humano não conseguisse passar no semestre mais fácil. Já posso ver as manchetes quando ele falhar. O primeiro pocionista não bruxo ainda não pode ser a pior bruxa da academia. Eu não me importo com os resultados, ainda estou observando. Saia dele. Nosso Senhor começou a preparar poções em menos de 1 ano. Como você pode esperar que ele tenha um desempenho tão bom quanto o das bruxas que foram ensinadas desde o nascimento? Hehe, até seus fãs estão duvidando de você. Asna riu enquanto lia os comentários com Félix. Ele estava relaxando no quarto de seu dormitório enquanto mastigava casualmente uma maçã vermelha. Ele estava tão relaxado e tranquilo porque Jormungand lhe deu 4 dias de folga dos treinos. Na realidade, foi Lady Sphinx quem forçou Jormungand a adiar o treinamento durante os próximos 4 dias. Como a quem duvide, deve haver uma aposta em ir relacionado a mim. Félix deslizou o dedo pelo holograma e começou a procurar apostas relacionadas a esses exames específicos. Ao verificar alguns sites duvidosos, ele acabou localizando um site legítimo que já tinha dezenas de milhares de apostas em andamento em todos os exames. Do primeiro ao 6º semestre. Caramba, as pessoas estão realmente apostando nos resultados das bruxas. Félix nem ficou tão surpreso, pois sabia que havia muita merda acontecendo na UVR. As coisas eram muito mais terríveis do que os próprios jogos. Isso não era nada comparado a isso. Depois de rolar por alguns segundos, ele ficou surpreso ao descobrir que Lobna tinha pelo menos milhares de apostas feitas em sua capacidade de ficar entre as 5 primeiras no 4º semestre. Lobna com certeza é popular mesmo lá fora. Vamos me ver, Félix refletiu enquanto continuava a rolar a lista de apostas. Ao chegar ao 1º semestre, ele viu mais de 350 nomes escritos ordenadamente de acordo com o número de apostas feitas neles. Não é novidade que Lara ficou entre as 3 primeiras com mais 3 bruxas de outras classes. Ela tinha exatamente 410 apostas sobre ela emergir na primeira posição, 431 emergir na segunda posição e, por último, 780 para emergir na terceira posição.
Parecia que alguns licitantes preferiam este estilo de aposta, uma vez que as probabilidades eram grandes em comparação com as apostas normais em que ela era de apenas 1-1,7. As outras bruxas próximas ao topo tiveram a mesma proporção de apostas. Quanto mais baixo Félix rolasse, menos apostas poderiam ser vistas. Onde diabos estou? Os lábios de Félix se contraíram quando ele quase alcançou o abismo da lista, mas seu nome ainda não estava em lugar nenhum. O sorriso sádico de Asna ficava cada vez maior a cada pergaminho. Quando ele finalmente chegou ao fundo e viu seu nome na última classificação, Asna explodiu em gargalhadas. Hahaha. Eu não consigo respirar. Todo mundo pensa que você é um retardado em misturas. Félix só conseguiu se banhar em sua risada zombeteira enquanto olhava sem palavras para o nome dele, que mal tinha 20 apostas nele. 15 delas foram apostas indiretas e 5 foram apostas diretas. Como era impossível apostar em sua reprovação nas provas, a maioria apostava que ele tiraria B+ ou C+ nas provas escritas e reprovaria em pelo menos 3 a 5 poções na prova prática. Houve apenas 2 apostas feitas para que ele emergisse entre os 3 primeiros. No entanto, o montante colocado foi de apenas 5 milhões de SC. As probabilidades eram grandes, mas ninguém era tão estúpido em aceitar essas apostas. Aos seus olhos, eles tinham maiores chances de ganhar na loteria do que esta aposta. Acho que é a perda deles. Félix encolheu os ombros descuidadamente, não se sentindo mais pensativo. Em vez disso, ele estava realmente feliz, pois sem essa nuvem de dúvidas, as chances não seriam tão grandes. Vamos tentar levar a casa à falência, certo? Félix esfregou as mãos com um sorriso e pressionou seu nome. Depois de ser transferido para a lista de apostas nele, ele apostou 5 bilhões de SC nele emergindo na classificação 1, outros 4 bilhões para emergir na classificação 2 e, por último, 4 bilhões para emergir na classificação 3. Depois de bloquear suas apostas e assinar um contrato holográfico, o valor havia sido deduzido de seu saldo pela casa. Félix escolheu esta fórmula de aposta porque não tinha certeza de qual classificação iria emergir. A razão pela qual ele não apostou que ficaria entre os 4 primeiros foi porque ele sabia que se terminasse nessa classificação e ganhasse a aposta, não iria gostar nada. Como ele poderia aproveitar quando estaria amarrado a uma mesa fria no laboratório de Lady Esfinge? Agora que já resolvemos isso, vamos verificar o número da minha turma, já deve ter saído. Félix pensou enquanto acessava os dados de sua carteira de estudante. Ele rolou para baixo e descobriu que foi designado para a sala de aula número 12, enquanto o número da mesa era 140. Assim como nos vestibulares ou algo assim, os alunos colocados em uma turma foram randomizados para o semestre inteiro. Félix memorizou seu número e foi ao site oficial para conferir as recompensas do ranking. Como havia fileiras, era normal haver recompensas para os alunos que tentassem o seu melhor para derrubar os demais. Félix já viu as recompensas para os alunos com classificação 50 ou inferior. Eles não eram nada ruins, pois estavam dando aos alunos 4.000 CP para aproveitarem no campus. O valor aumenta com a classificação. No entanto, as recompensas para os 10 primeiros foram mantidas em segredo e só agora seriam divulgadas. Depois de clicar no botão de recompensas dos exames, outro holograma surgiu ao lado, mostrando todas as 10 principais recompensas começando do topo. // 1. Licença de receita da poção dos Curren mais 7.000 CP. 2. Licença de receita do Elixir do Poder mais 5.000 CP. 3. Licença de receita do frasco de concentração mais 5.000 CP. Ponto. Félix não ficou surpreso que as recompensas fossem licenças para receitas de poções de nível 2, já que a academia sempre recompensava licenças diferentes para alunos iniciantes com grande aptidão. Pode parecer que não foi uma grande recompensa, mas Félix sabia que isso estava longe de ser verdade. Aos seus olhos, essas recompensas eram melhores do que os desejos dos jogos de prata. Isso porque obter uma licença para uma poção implicava que o pocionista tinha todos os direitos reservados para prepará-la, produzi-la em massa e depois vendê-la para quem quisesse.
Se ela tivesse apenas a receita de outra pessoa, mas não a licença, ela poderia inventá-la para seu próprio uso. Quanto àqueles sem permissão nem licença, eles não poderiam sequer inventá-lo e usá-lo na vida real, já que a rainha descobriria instantaneamente e penalizaria o infrator. Portanto, neste mercado sedento por poções, obter licenças era o mesmo que conseguir um método para imprimir dinheiro. Mas Félix sabia que o verdadeiro esquema para ganhar dinheiro era criar novas receitas e vender as licenças para outras bruxas. Foi como patentear sua própria receita e todo mundo que vende uma poção usando-a deve pagar 3 ou 5% de royalties. Meu nível ainda está longe de criar receitas, mas preciso pelo menos garantir uma licença para praticar e também ganhar dinheiro extra. Sem mais delongas, Félix digitou o nome da primeira poção da rede e começou a ler seus detalhes, querendo saber por que ela foi colocada no ranking 1. Ao ver que custava 500 milhões de SC a garrafa, os olhos de Félix se arregalaram de descrença. Por que diabos é tão caro? Fim do capítulo. Capítulo 513 Exame escrito de materiais e vidrarias. Amanhã às 7h40 da manhã. Félix já estava sentado em sua cadeira que estava na fila do meio. Por isso, ele estava cercado por belezas de todas as direções. A maioria deles não eram seus colegas de classe, fazendo-o dar uma olhada aqui e ali para memorizar seus rostos e ver se conhecia algum deles. Ah, Camille está aqui? Félix ergueu uma sobrancelha surpreso ao avistar uma garota elegante com um hálito sofisticado sentada na primeira fila. Ela era da classe B1 e conhecida por ter a maior chance de obter a nota mais alta assim como Lara. Falando sobre Lara, ela estava sentada na fileira do canto com sua habitual expressão indiferente. Quanto a Naima e o resto das bruxas próximas de Félix, elas não estavam na mesma aula do exame. Depois de esperar 10 minutos sem fazer nada além de ficar sentado em um silêncio terrível, a porta da sala de aula finalmente foi aberta pela professora Sona. Bom dia a todos! A professora Sona cumprimentou enquanto empurrava os óculos para cima de maneira desajeitada. Se isso fosse antes da era da UVR, todos ficariam felizes em ter a professora Sona como supervisora, já que ela não era rígida e não sabe ser rigorosa. Então, era mais fácil trapacear sob supervisão. Infelizmente, aqueles eram os bons velhos tempos. Agora, colar nas provas era impossível. O fato de ela ter o direito de ler os pensamentos de todos durante os exames tornou isso um pesadelo para os trapaceiros, pois ela poderia denunciá-los e arruinar suas vidas em um piscar de olhos. Como todos sabem, o exame escrito atual será sobre o curso de materiais e vidrarias. A professora Sona disse suavemente perto do microfone, então, você pode aproveitar esses últimos 10 minutos para consertar qualquer falha na sua preparação. Obrigada professora Sona, você é um anjo. Imediatamente depois que ela disse isso, todos mostraram seu agradecimento com inclinações de cabeça. Então, eles abriram seus blocos de notas holográficos e começaram a memorizar mais materiais, equipamentos da Glassware e seus detalhes. Se o supervisor não lhes desse permissão, a rainha iria denunciá-los no momento em que utilizassem suas pulseiras. Todas as bruxas podiam ser vistas trabalhando duro, além de Lara, Camille e Félix. Os três estavam com os braços cruzados acima do peito enquanto esperavam pacientemente o início do exame. Como Lara estava atrás de Félix, ela percebeu sua inatividade instantaneamente. Ele está tão confiante em sua preparação. Lara se perguntou intrigada. Isso porque não apenas fornecia fotos de materiais e equipamentos de vidraria e pedia aos alunos que os nomeassem. Isso foi apenas 30% do exame. A real foram os problemas propostos que exigem imenso conhecimento em materiais e equipamentos de vidraria para encontrar a solução. Para realmente resolver esse tipo de problema, os alunos realmente precisavam saber quase tudo o que lhes foi ensinado. Como também havia outros exames, isso é muito difícil de realizar. Somente aqueles com memória fotográfica ou a sorte de ter se preparado exatamente para esses problemas passariam neste exame com louvor. Ao se lembrar da memória fotográfica, Lara colocou um dedo nos lábios e adivinhou,
Talvez ele tenha comprado uma poção. Com o dinheiro ganho com os jogos, duvido que ele não teria o suficiente para comprar um da professora da Lilia ou de uma amiga dela. Se não fosse pela relação de Félix com Sage da Lilia, Lara nem sequer consideraria que ele conseguisse aquela poção, já que não era acessível a ninguém com moedas suficientes. Essas poções podiam ser temporárias, mas seus efeitos eram úteis demais para as bruxas. Consequentemente, eles sempre tiveram os primeiros direitos sobre eles. A única maneira de outros obtê-los era esperar que uma ou duas poções fossem contrabandeadas para fora. Ding ding ding. Processo de pensamento de Lara foi quebrado pelo sino da academia ressoando em todas as áreas. Quando as bruxas ouviram isso, fecharam os olhos enquanto respiravam fundo pelo nariz. Os blocos de notas holográficos foram removidos pela rainha sem a sua aprovação. O que surgiu depois foram 2 hologramas invisíveis. Um estava cheio de perguntas e o outro vazio como uma página em branco. Tinha apenas números escritos ao lado do holograma, provavelmente representando a área para responder cada pergunta. Você tem 2 horas para terminar. A professora Sona sentou-se em sua mesa e gritou baixinho com o punho no ar, lutando. Ninguém respondeu a ela enquanto todos estavam absortos na leitura das primeiras perguntas, parecendo que nada poderia desviar seu foco. Enquanto isso, Félix ainda não leu as perguntas enquanto rolava rapidamente para baixo, querendo ver quantas perguntas havia no exame. O número conhecido era 60, mas nunca se pode ser muito cuidadoso. Ao chegar ao final da lista, percebeu que eram 61 questões e a última era um problema teórico que exige uma redação de 600 palavras. Vamos começar. Ele estalou os dedos e estreitou os olhos com a primeira pergunta. Cite os 3 equipamentos de vidro necessários para criar o catalisador da Brew of Haste. Filtro de líquido simples, cilindros graduados e funil de separação. Félix leu a pergunta em sua mente e digitou a resposta instantaneamente no outro holograma, sem parar nenhuma fração de segundo para pensar sobre isso. Em seguida, ele passou para a próxima pergunta, que era ainda mais fácil do que a primeira, pois mostrava 5 fotos de equipamentos de vidro e exigia que ele digitasse seus nomes. Com sua memória, ele acertou facilmente. Então veio a terceira pergunta. Este precisava de um pouco de reflexão, pois pedia-lhe que escrevesse os passos exatos para criar a poção catalisadora do intelecto. Félix ainda se lembrava da professora Sona cobrindo isso no segundo dia de atendimento. Depois de escrever mais de 200 palavras explicando o processo do início ao fim, Félix verificou novamente a ortografia e passou para a quarta pergunta. Até o momento, a professora Sona percebeu que ninguém estava encontrando dificuldades nas primeiras perguntas, pois todos podiam ser vistos digitando silenciosamente. Isso continuou por cerca de 30 minutos antes que sinais de luta começassem a ressurgir nos rostos de algumas bruxas. Alguns franziam as sobrancelhas em confusão, enquanto outros mostravam expressões de pânico. Enquanto isso, a expressão de Félix era tão fria quanto um pepino, fazendo a professora Sona sorrir amplamente de alegria. Parece que ele veio totalmente preparado para o exame, bom para ele. Sem que ela soubesse, Félix já havia atingido os últimos 10% do exame, pois acertou tudo nos últimos 30 minutos. Ele sabia que estava certo porque sua memória nunca poderia falhar. Últimas 5 perguntas. Félix coçou o queixo enquanto lia o primeiro em sua mente. Cite todos os métodos de preparação usados para matérias-primas. Dê 2 exemplos para cada método. Depois de pensar por alguns segundos, os dedos de Félix nunca pararam de digitar no momento em que ele começou. Quando ele terminou, havia exatamente 7 métodos, cada um com 2 exemplos. Ele sabia que poderia ter ido em frente e escrito mais exemplos, mas seria inútil, já que era a rainha quem avaliava essas respostas. Não existiam absolutamente pontos extras por ir além do que a pergunta exigia. Sem mais delongas, Félix leu outra pergunta e respondeu em menos de alguns segundos. Depois, outra e outra até chegar à última redação.
Embora Félix não fosse realmente um cara de literatura, ele conseguiu estilizar com boa gramática e vocabulário por ler dezenas de livros e realmente se lembrar deles. Até suas pontuações eram melhores que as de alguns autores romancistas, tosse. Quanto ao conteúdo, a essa altura, era evidente que as provas escritas não representavam realmente um desafio para Félix. Ufa, hora de revisão. Não querendo ser arrogante e ser o primeiro a sair da aula, Félix voltou ao topo do holograma e começou a reler tudo o que escreveu e verificar se havia algum erro ortográfico. Como sua mira estava entre os 3 primeiros, ele não poderia perder nem um quarto de ponto. Professora Sona, terminei, posso ir embora? Terminei, professor. Enquanto Félix estava com a cabeça no holograma, Camille e Lara já estavam de pé e prontos para sair. Por favor, dirija-se aos espaços públicos e não faça barulho nos corredores. A professora Sona deu-lhes permissão telepaticamente enquanto verificavam seus papéis. Eles foram avaliados instantaneamente pela rainha e enviados a ela para revisão. No entanto, as notas não foram dadas aos alunos porque isso aumentaria a pressão nos próximos exames caso obtivessem notas ruins. Era melhor mantê-los escondidos até o final dos exames finais. Ambos obtiveram nota A++, uma nota perfeita, como esperado de bruxas com memória fotográfica. A professora Sona acenou com a cabeça enquanto verificava as respostas uma por uma. Ela estava fazendo isso apenas por curiosidade, já que a correção da rainha nunca poderia estar errada. Assim que chegou à metade da prova de Lara, ela recebeu outra mensagem telepática. Sir Félix pediu para sair da sala de aula. Rainha relatou. O que? A professora Sona perdeu o interesse pela mensagem. Com uma expressão perplexa, ela viu Félix se levantando enquanto lhe mostrava um sorriso educado. Ele já terminou ou desistiu no meio do caminho? A professora Sona não o desculpou imediatamente, pois queria descobrir primeiro o motivo de ele ter distribuído a prova. Rainha, qual é a marca dele? Ela perguntou. Marca perfeita, A++. Queen respondeu monotonamente. Volte novamente. Fim do capítulo. Capítulo 514 Alcançando maior pureza. A++. Não pode ser. Ainda em dúvida, a professora Sona deu uma olhada na folha de respostas de Félix e suas pupilas só conseguiam aumentar cada vez que ela via uma resposta colorida em verde. A forma como a rainha corrigia as respostas era colorindo as erradas de vermelho e as corretas de verde para facilitar o entendimento. Ele realmente acertou em cheio. Ela exclamou enquanto levantava a cabeça, olhando com os olhos arregalados para Félix, que ainda esperava pacientemente para ser perdoado. Ao perceber que o havia deixado esperando por muito tempo, ela pediu desculpas e deu-lhe permissão para sair sem perguntar sobre seu trabalho. Ela sabia que isso era rude e soaria ofensivo para Félix. Ela não pensou nem por um segundo que ele trapaceou para obter tais resultados. Em vez disso, ela estava dividida entre acreditar que ele havia bebido uma poção de memória fotográfica ou que realmente era bom o suficiente para ser aprovado no exame simplesmente por seus próprios esforços. Seja o que for, ela estava além do êxtase, pois sempre estava preocupada que Félix pudesse falhar como os rumores. Se ele passou no resto dos exames escritos, isso significa apenas que ele bebeu a poção. A professora Sona suspirou de alívio. Isso é bom, com a ajuda dele, ele com certeza também passará nos exames práticos e avançará. Enquanto isso, as outras bruxas apenas deram uma olhada na cadeira vazia de Félix e se concentraram novamente no exame. Nenhum deles acreditou que ele tivesse respondido todas as perguntas corretamente. Aos olhos deles, se eles estavam se esforçando tanto para responder as últimas perguntas, isso significava apenas que Félix as havia faltado ou respondido errado, já que ele não assistiu às aulas por 3 meses seguidos. Infelizmente, eles não iriam gostar dos resultados finais. Quando Félix saiu da sala de aula, foi direto para o jardim rosa mais próximo que ficava fora do corpo docente principal. Ele escolheu uma bela árvore calmante e sentou-se embaixo dela. Escondeu-o sob sua sombra, fazendo-o desfrutar da brisa fresca acariciando seu rosto.
Ele olhou ao redor e viu Camille e Lara sentados em cadeiras públicas enquanto se concentravam no ar, provavelmente tendo um holograma invisível na frente deles. Além deles, havia mais algumas bruxas vagando por aí. Como os exames de todos os semestres começaram ao mesmo tempo, isso significava que aquelas bruxas eram as elites das elites, que terminaram os exames com louvor. Depois de mais alguns minutos, Félix avistou Lobna e sua melhor amiga Ishtar saindo da faculdade principal. Como ele não estava sentado longe da escada, ele foi notado facilmente por eles. Félix, o que você está fazendo aqui? Lobna perguntou telepaticamente enquanto acenava com a mão para atrair sua atenção. Claramente, terminei mais cedo. Félix respondeu enquanto dava tapinhas na grama ao lado dele. Venha relaxar comigo, ainda temos 2 horas para matar antes do próximo exame. Lobna olhou para a amiga e caminhou com passos apressados em direção a ele. Depois que eles chegaram até ele, ela sentou-se à sua direita e deu-lhe seu conhecido abraço amigável em saudação. Enquanto isso, Ishtar acabara de estender a mão enquanto se sentava na grama à esquerda dele. Félix apertou a mão dela e perguntou intrigado, vocês acertaram? Naturalmente, não foi tão difícil. Ishtar falou com os olhos baixos, parecendo ter acabado de tirar uma soneca. E você? Lobna perguntou com um olhar curioso. Eu não fiz nada mal. Félix disse, sorrindo. Isso é ótimo. Lobna aconselhou, certifique-se de obter a classificação mais alta para ter a chance de ser colocado na classe de elite. Ah, você está falando sobre a separação. Félix já ouviu de Naima que os primeiros 30 alunos do primeiro semestre seriam reunidos em uma turma. Os demais permaneceriam nas aulas e continuariam os estudos no segundo semestre. Embora ambos estudassem os mesmos materiais, todos os alunos desejavam fazer o corte e ingressar nas elites. Isso porque recebem os melhores professores que lhes são atribuídos, as melhores receitas para aprender, têm acesso a melhores missões e, sem esquecer, viagens escolares a áreas restritas de ervas, onde eram guardados os materiais mais raros e os tesouros naturais. Mais importante ainda, eles poderiam ter a chance de serem escolhidos na equipe da academia e participar de competições contra outras academias em todo o Império. Então, foi um grande benefício para uma bruxa ingressar nesta classe. No entanto, Félix não poderia se importar menos com isso, já que a maioria dos benefícios não era realmente sua preferência. Primeiro, ele não poderia sair do campus e fazer excursões como um estudante normal, pois definitivamente seria atacado e arruinaria a experiência de todos. Ele pode ser um idiota, mas não se rebaixaria tanto para colocar os outros em perigo por um pouco de diversão. Em segundo lugar, ele não dava a mínima para competições de misturas quando já estava na maior plataforma de competições. Porém, ele não diria não a professores melhores, receitas raras e boas missões. Afinal, ele estava bastante restrito em pontos de contribuição. Eu farei o meu melhor. Félix respondeu, sorrindo. Logo, eles iniciaram uma conversa estúpida por alguns minutos antes de os três ficarem quietos e começarem a se preparar para o próximo exame. Isso porque se tratava da autobiografia dos 3 maiores sábios pocionistas que apareceram no Império. Félix já havia memorizado seus livros até a última sílaba. Asterisco asterisco, ding ding ding. Após um curto período de tempo, o sino da academia tocou novamente para informar ao aluno sobre o início do próximo exame. Félix já estava na sala de aula com todos os outros. Durante sua estada no jardim, ele se encontrou com Naima e seus amigos, todos pareciam ter se saído bem na primeira prova. Como a rainha não informa os alunos sobre seus resultados ou notas, todos só poderiam assumir sua nota pela confiança nas respostas. Você pode começar. A professora Sona acenou com a cabeça e sentou-se em sua mesa. Ele levou 20 minutos para terminar o exame e outros 10 minutos para corrigir erros. Ao ver que tudo estava limpo, pediu permissão para sair mais cedo. Desta vez, a professora Sona o desculpou antes de começar a ler seu trabalho. Enquanto ela procurava erros, Félix pairava em sua plataforma em direção aos dormitórios.
O último exame do dia seria realizado à noite para dar um descanso aos alunos. Ao entrar no quarto, a primeira coisa que fez foi esticar os membros e sentar-se no chão. Ele tirou a camisa e transportou garrafas e materiais necessários para a integração. É isso mesmo, Félix não tinha planos de fazer uma pausa quando os exames não queimaram nem 2 células de seu cérebro. Quanto à essência de Thor, ele o extraiu há 4 dias, no momento em que o entregador lhe trouxe suas coisas. Eram 10 garrafas de relâmpago, 15 garrafas de vento, 15 garrafas de fogo, pedras energéticas para Asna purificar e muito mais. Para a essência de Thor, ele extraiu sólidos 31% que o ajudariam a atingir 82% de uma vez. Quanto a Malak e Eric, suas garrafas de 75% já estavam a caminho. Foi mais fácil coletá-lo já que Félix ainda tinha algumas sobras das extrações anteriores e eles precisavam de apenas 75% em vez de 99%. Naturalmente, Félix lhes deu instruções estritas sobre a integração com a linhagem de um primogenitor para que não acabassem sendo mortos durante isso. Agora era hora de focar em sua própria integração e pressionar 60% para obter mais 2 habilidades ativas. Já estava nos 56% depois de integrar 5% há 2 dias. Ufa! Ao ver que Félix havia levado a agulha ao peito, Jormungand, Lady Esfinge e Asna largaram tudo o que estavam fazendo e se teletransportaram juntos para um sofá feito de névoa. Então, eles abraçaram uma cesta de pipoca e iniciaram um novo jogo de apostas. Qual é a recompensa? Asna perguntou com um tom solene. 3 dias de massagem nos ombros. Jormungand respondeu com os olhos semicerrados. Todos eles concordaram com a cabeça e disseram, quem vai primeiro? Aposto que ele vai despertar zaps consecutivos e chamada relâmpago. Lady Esfinge disse sua aposta imediatamente após ver que os dois encolheram os ombros. Eu diria que ele irá desbloquear Swift Lightning Burst e Thunder Explosions. Jormungand disse com um tom confiante. Asna pensou em todas as habilidades relâmpago que ela recebeu daqueles 2 primogenitores e adivinhou presunçosamente, ele definitivamente desbloqueará Thunder Shockwave e Lightning Beam. Enquanto eles apostavam, os olhos de Félix liberavam lágrimas instintivamente pela agonia infernal que ele estava experimentando. Essas são suas apostas finais? Jormungand avisou, depois de trancá-los, você não pode voltar. Tanto Asna quanto Lady Esfinge acenaram com a cabeça em confirmação. Como discutimos, aquele que adivinhou mais habilidades vence. Jormungand disse enquanto mudava sua visão para Félix, que estava arranhando o chão de madeira, deixando marcas em sua superfície lisa. Os 3 não disseram mais nada enquanto observavam Félix se contorcer de dor pelo resto do tempo, até que ele caiu de bruços, respirando com dificuldade e com a língua de fora como um cachorro. Ele permaneceu assim por alguns segundos até reunir sua energia e engolir 5 poções de rejuvenescimento de uma vez. Alguns minutos depois, Félix podia ser visto enxugando a testa suada com uma expressão desagradável. Puta merda, nunca consigo me acostumar com a dor. Está ficando cada vez pior e mais difícil. Pare de choramingar e conte-nos suas habilidades rapidamente. Asna o apressou. Apóstrofo. Por que o interesse repentino? Félix murmurou confuso, mas ele ainda se levantou e foi ao banheiro. E mergulhou mais fundo em suas memórias. Imediatamente, ele encontrou as informações recém-adicionadas e leu todas elas em sua mente. Ao ouvi-lo dizer os nomes das habilidades, Lady Esfinge sorriu amplamente e perguntou, então, quem vai me dar uma massagem nas costas? Terminar meu livro? Fim do capítulo. Capítulo 515 Fazendo sua própria aposta. Droga, não pensei que a sorte desse bastardo fosse mudar e dar a ele essas 2 habilidades. Asna jogou um monte de pipoca na frente dela, frustrada. Enquanto isso, a felicidade de Félix estava às alturas. Hahaha, isso é exatamente o que eu precisava. Finalmente, consegui esse tipo de habilidade, finalmente. A risada alta e animada de Félix ressoou na sala e no corredor vazio do andar.
A água do chuveiro entrou na boca de Félix enquanto ele ria, mas nem se importou. Ele desejou habilidades destrutivas de longo alcance por tanto tempo e, finalmente, conseguiu não apenas uma, mas duas delas de uma vez. Essas habilidades foram chamadas de Lightning Call e Thor's Ordinance Asterisco. Por ter adivinhado a primeira habilidade corretamente, Lady Sphinx ganhou a aposta e estava atualmente recebendo uma massagem nos ombros do irritado Jormungand. Enquanto isso, Asna já havia escapado teletransportando-se para sua mansão. Mas nem Lady Esfinge nem Jormungand se importaram com isso. Eles sabiam que ela não tinha onde se esconder neste espaço. Sua vez de massagear Lady Esfinge chegaria em breve. Por outro lado, Félix recuperou um pouco de sua excitação e mergulhou de volta em suas memórias para ler todos os detalhes dessas habilidades. Às vezes, pode haver pontos fortes e fracos da habilidade nas informações desbloqueadas. Porém, desta vez ele não encontrou nenhuma dessas coisas, mas os detalhes básicos que já leu. Félix rapidamente abriu os olhos e começou a se limpar muito mais rápido para poder entrar no UVR e testar essas habilidades. Se a força deles for exatamente como os detalhes proclamam, então essas habilidades seriam meu poder de fogo nos jogos. Félix sorriu enquanto esfregava a bunda com uma esponja de sabão, ninguém vai saber o que os atingiu no próximo jogo. 2 dias depois, de manhã cedo. Félix estava pairando em sua plataforma em direção à faculdade principal através de um caminho de jardim, fazendo apreciar as folhas rosadas voando ao seu redor. Podia-se ver que ele estava em ótimo estado, já que tinha um largo sorriso estampado em seu rosto, ao contrário de outras bruxas na estrada. Eles pareciam estar indo para a guerra com suas expressões tensas. Não era exagero chamá-lo assim, já que hoje era o exame prático que era referido por todos na rede como concurso de mistura. Essas bruxas estavam claramente estressadas pela compreensão do fracasso e por serem vistas em toda a galáxia. A ideia de ter seu fracasso visto por trilhões de telespectadores era paralisante para qualquer um. Nem mencione aquelas jovens bruxas. Mesmo assim, a academia ainda permite a realização da transmissão. Parecia que foi feito de propósito para ver como os alunos se sairiam sob pressão. Félix não estava se sentindo pressionado porque estava acostumado com as câmeras. Enquanto isso, seus preparativos para o exame foram adequados. Quanto aos exames escritos, ele estava confiante de que havia acertado todos eles. Em pouco tempo, Félix se encontrou com Naima e Kerry próximo à entrada principal. Enquanto se dirigia para as salas de aula, Naima não pôde deixar de perguntar com um tom preocupado: "Tem certeza que pode passar? Você não se preocupou em se juntar ao nosso grupo de estudos desde o dia em que saiu abruptamente?" Félix olhou para ela sem palavras e disse: "Você já consegue ter um pouco de fé em mim. Eu teria feito isso se você não tivesse pulado metade do semestre e ignorado nossas reuniões de grupo de estudo." Naima o repreendeu enquanto cutucava sua têmpora esquerda, irritada. "Basta se concentrar em seus exames." Félix piscou para ela: "Eu poderia ter uma pontuação melhor do que você se não o fizesse." Kerry e Naima trocaram olhares e acabaram rindo enquanto cobriam a boca de diversão. "Se você realmente conseguiu me superar em notas, vou deixar você fazer o que quiser comigo na UVR." Naima piscou de volta e disse: "Eu sei como vocês, humanos, amam mais esse tipo de coisa. Você é ruim, provocando-o assim." Kerry riu baixinho enquanto observava a reação surpresa de Félix. "Você está falando sério?" Félix estreitou os olhos para Naima e disse: "Se eu aceitar sua oferta, não há como voltar atrás." "Espere, ele realmente acha que pode me superar em notas?" Naima ficou surpresa com sua atitude. Ela estava apenas brincando com ele, pois sabia que Félix não poderia se sair melhor do que ela nas notas. Ela não estava agindo de forma arrogante nem nada, mas foi apenas sua autoconfiança em sua característica inata que a fez ser boa no exame prático e ter uma pontuação mais alta do que a maioria dos alunos. Então, aos olhos dela, seria necessário um verdadeiro milagre para Félix conseguir isso. "Você sabe o que?" Naima ficou cara a cara com ele e ajeitou sua gravata.
Quando ela terminou, ela piscou de brincadeira e prometeu: se você conseguiu pontuar acima de mim ou de Carrie, nós iremos atendê-lo como uma celebração. Félix olhou para seu sorriso astuto e brincalhão e perguntou: mas? O que você quer dizer? Naima fez beicinho: não há mas. Vamos logo. Preciso entrar na aula logo. Félix não foi afetado pela expressão dela. Tudo bem, mas, se você não conseguiu uma pontuação mais alta do que nós, você terá que fazer nosso dever de casa mensal obrigatório de mistura pelos próximos 5 meses. Ela disse com um olhar inocente. Você com certeza é brutal. Félix riu. Bem, se você não quiser. Estou dentro. Félix afirmou enquanto pensava em sua mente, aliviar o estresse pós-exames para ambos não parece tão ruim. Morra, pervertido. Asna o amaldiçoou depois de ler o que ele tinha em mente para aquelas duas beldades. Enquanto isso, Lady Esfinge e Jormungand não estão nem aí para a vida privada de Félix. Eles não dariam a mínima, mesmo se ele decidisse fazer uma orgia em sua casa. Esta é a minha turma, senhoras. Félix parou imediatamente diante da entrada de uma sala de aula e acenou para eles: boa sorte em seus exames. Certifique-se de usar algo bonito à noite. Ao ouvir seu tom confiante, as garotas só conseguiram olhar uma para a outra enquanto acenavam para ele. Logo, eles caíram na gargalhada e começaram a ir para a aula. Você com certeza é tortuoso em deixar cair todos os nossos trabalhos de casa obrigatórios sobre ele. Carrie disse: o que você está falando? Naima sorriu com um olhar inocente: estou simplesmente tentando motivá-lo. Com este acordo em jogo, ele pode não ter uma pontuação mais alta do que nós, mas pelo menos superará seu desempenho. Você não é um anjo? Carrie disse com um tom sarcástico. Naima encolheu os ombros para Carrie e entrou na sala de aula. Eles não continuaram conversando porque barulhos altos eram proibidos nas salas de aula para que os alunos relaxassem e se concentrassem melhor nas provas. Infelizmente, esses últimos minutos não fariam nenhuma diferença. Enquanto isso, na sede terráquea, Olivia e o restante dos companheiros de Félix estavam reunidos no mesmo local para assistir à transmissão ao vivo dos exames práticos. Como havia muitas salas de aula, cada uma com seu próprio conjunto de alunos, os espectadores tiveram a liberdade de escolher uma sala de aula e focar apenas nela. Atualmente, Olivia e os demais conversavam em voz alta enquanto olhavam para Félix, que estava sentado na fila do meio. Eu morreria para estar no lugar dele agora. Léo bateu na coxa com um olhar choroso, fazendo as meninas torcerem os lábios em desgosto. Eles entenderam que ele não quis dizer fazer os exames, mas sim estar rodeado de belezas. Os outros meninos pensaram o mesmo que Léo, mas foram espertos o suficiente para guardar segredo para não irritar as meninas. Caros espectadores, o concurso de misturas começará em menos de 10 minutos. De repente, uma agradável voz feminina ressoou no riacho, acompanhando o surgimento de uma senhora elegante no canto da tela. Vamos explorar os alunos mais favoráveis para chegar ao topo nesses 2 minutos. A câmera deu um zoom em Camille, que estava com os olhos fechados enquanto um lindo sorriso estava estampado em seus lábios. Esta é Camille da classe B1. Ela é uma aluna pessoal da sábia Aurora. Ela é conhecida por possuir uma das características inatas mais raras do Império das Bruxas. O elegante comentarista fez uma pausa para criar suspense e disse: controle ideal. Essa característica inata permitiu que Camille tivesse controle de energia mental igual aos alunos do último ano quando ela era apenas uma criança. Tornar-se. George e o resto não reagiram muito à notícia, já que eles realmente não davam a mínima para toda essa bobagem de fazer poções. Era de se esperar, já que fazer poções nunca faria parte de suas vidas. Era o mesmo que um estudante de literatura se informando sobre equações matemáticas maravilhosas e complexas. De jeito nenhum ele mostraria uma expressão entusiasmada. Fim do capítulo. Capítulo 516 Os exames práticos. Consequentemente, ninguém se preocupou em se concentrar no restante das apresentações dos alunos pelo comentarista.
Agora, para a estrela deste riacho. O único, senhorio. Tosse, eu quis dizer Félix Maxwell. A comentarista se corrigiu rapidamente, pois não era apropriado usar o nome SG de Félix para eventos como esse. Vice-versa, pois os MCS eram obrigados a usar apenas os apelidos nos jogos. Sir Félix é atualmente uma estrela em ascensão na plataforma Universal SG após sua última atuação no jogo promocional. O comentarista exibiu um dos destaques ao lado e disse: ainda assim, quem imaginaria que veríamos um jogador do SG capaz de participar de um concurso de mistura contra bruxas? A maioria dos espectadores acenou com a cabeça intrigada. Eles sintonizaram a transmissão simplesmente porque ver alguém de outra raça inventando uma poção era uma experiência nova. Se não fosse por Félix, ninguém teria se incomodado em assistir ao concurso, já que não importava o quanto tentassem exagerar, ainda seria chato pra caramba. Ding ding ding, o concurso está prestes a começar. O comentarista se acalmou depois de dizer isso. Assim como todos os outros, ela se concentrou nos alunos que colocaram a cabeça nas mesas e fecharam os olhos. No momento em que viu isso, ela mudou a transmissão para a versão da sala de aula da UVR. Bem, não deveria ser chamado assim, já que os assentos foram removidos, deixando uma área ampla e espaçosa. Havia pelo menos uma centena de estações de preparação de poções que pareciam exatamente iguais às outras. Nem a mesa de preparação nem a mesa de copos tinham nada sobre elas. Apenas a mesa circular tinha um caldeirão de bronze comum. Ninguém pareceu estranhar as mesas vazias, pois sabiam que isso era feito para que os alunos escolhessem seus próprios equipamentos. Este foi um teste por si só que visou o conhecimento dos alunos sobre os equipamentos. Se estivesse faltando, poderia custar-lhes todo o exame, já que não conseguiriam criar um catalisador enquanto perdiam um equipamento importante. Eles não podiam nem trapacear espiando a estação de outro aluno para copiar os equipamentos, pois havia uma barreira invisível que escondia cada aluno. Somente os telespectadores e a professora Sona puderam ver todos. Em 30 segundos, todos vocês serão informados sobre as 6 poções que deverão preparar para passar no exame. A professora Sona olhou para eles e informou: não podem ser 6 poções da mesma receita. Você precisa de uma poção para cada receita. Depois de garantir a nota de aprovação, você pode ganhar pontos extras para cada poção que preparar nessas 2 horas. Saiba que cada poção tem seu próprio valor. Por exemplo, a poção de rejuvenescimento dá apenas 5 pontos para cada poção, então não se preocupe em prepará-la para ganhar pontos se você deseja obter uma nota mais alta. Quanto aos outros, a rainha lhe contará os detalhes. A professora Sona olhou para sua pulseira e disse: faltam 5 segundos. Logo ele virou 0 e a tela mudou para exibir uma lista cheia de detalhes aparecendo assim. 1. Poção de rejuvenescimento, 5 pontos. 2. Cerveja de coragem, 35 pontos. 3. Frasco de corrupção, 60 pontos. 4. Poção da loucura, 70 pontos. 5. Frasco de vigor, 70 pontos. 6. Tônico de mentes ociosas, 90 pontos. Imediatamente após Félix e as bruxas lerem os nomes das poções, suas engrenagens começaram a se mover exatamente como estavam praticando no último mês. Minha previsão estava errada nas outras 4 poções, mas pelo menos a poção da loucura foi escolhida. Posso executar meu plano agora. A primeira coisa que fez foi nomear todos os materiais e equipamentos necessários para prepará-los. A rainha continuou enchendo sua mesa com tudo o que ele mencionou obedientemente. Demorou apenas 10 segundos para a mesa de preparação ficar meio cheia com tudo o que ele pediu. Félix os ignorou por enquanto e foi até a mesa de copos vazia. No entanto, ele não nomeou todos os equipamentos de vidro de uma só vez como antes. Em vez disso, ele nomeou apenas o equipamento para preparar a poção da loucura. Então, ele os levantou e os colocou ordenadamente no canto da mesa. Os espectadores ficaram um pouco estranhos com seu movimento, pois sentiram que ele os prendeu firmemente em um espaço minúsculo enquanto havia espaço suficiente na mesa para pelo menos mais 20 equipamentos.
O que Félix está fazendo? O comentarista mencionou ao focar nas bruxas, alguns de seus colegas já estão começando a preparar os materiais. Quando obtiverem sucesso, isso lhes dará confiança para continuar com as poções mais difíceis. Camille e Lara optaram por colocar 4 conjuntos de equipamentos de vidro em suas mesas para começar a criar os catalisadores de 4 poções ao mesmo tempo. O comentarista exclamou ao destacar aquelas 2 beldades que começaram a preparar 4 conjuntos de catalisadores ao mesmo tempo. A velocidade deles ao fazer isso foi extraordinária, fazendo com que até os espectadores leigos soubessem que eles estavam a uma liga de distância dos demais. Quando a câmera mudou para Félix, os espectadores ficaram sem palavras ao vê-lo ainda arrumando a mesa de copos. No entanto, o que mais os deixou perplexos foi o fato de ele ter conseguido colocar 6 conjuntos de equipamentos naquela mesa. Claro que parecia abarrotado e confuso com todos os tubos conectando de um frasco a outro, mas ainda assim eram 6 conjuntos perfeitos para uma poção. Eles sabiam disso porque o riacho coloria cada conjunto perfeito com uma cor diferente para facilitar sua observação. Ele está planejando criar 6 porções de catalisadores para uma poção ao mesmo tempo. Olivia inclinou a cabeça confusa e perguntou, já que outras bruxas não fizeram isso antes dele, isso não significa que ele também não deveria fazer isso. Como saberíamos? George encolheu os ombros, isso está fora da nossa zona de conforto. Todos concordaram com a cabeça, menos Sylvia. Ela olhou para Félix, que começou a lavar um monte de materiais ao mesmo tempo e esclareceu as dúvidas de Olivia. Acredito que as bruxas não poderiam usar mais de 4 catalisadores porque seus sentidos não são capazes de lidar com tal nível de multitarefa, ao contrário de Félix. Os olhos de todos brilharam ao ouvir isso, sentindo que era de fato uma razão plausível, já que as bruxas não eram diferentes dos plebeus. Como era quase impossível para os cidadãos normais fazerem malabarismos com muitas coisas ao mesmo tempo, as bruxas também sofriam do mesmo problema. Se eles não bebessem poções de aprimoramento, não seriam capazes nem de fazer 2 ou 3 catalisadores ao mesmo tempo perfeitamente. Certamente haveria pequenos erros que arruinariam todo o processo e as bruxas prefeririam jogar pelo seguro. No entanto, no caso de Félix, isso não foi considerado um problema, já que seus sentidos aprimorados eram pelo menos 5 vezes melhores que os das bruxas. Embora parecesse uma bagunça fabricar 6 catalisadores ao mesmo tempo, Félix podia ser visto fazendo isso com uma velocidade surpreendente. Todos os equipamentos foram colocados em funcionamento por ele, fazendo com que os espectadores entrassem em transe enquanto o observavam trabalhar. Embora ele fosse rápido e tudo parecesse agitado, a imagem que pintava não era confusa ou caótica. Tinha uma sensação de ordem e equilíbrio, como uma dançarina seguindo o fluxo. Isso se deveu à sua prática prolongada desta poção, além da memória muscular fazendo sua mágica. Mas o mais importante é que o catalisador da poção da loucura não exigia que ele destruísse os micro-organismos de seus materiais. Havia apenas 3 poções que lhes foram ensinadas com a mesma vantagem. Félix aprendeu tudo de coração a coração. Felizmente, um deles foi escolhido nos exames. Se não fosse, ele seria capaz de garantir uma posição elevada, mas duvida que conseguiria lutar pelas 3 primeiras posições. Félix Maxwell está mostrando a todos sua verdadeira face. O comentarista gritou apaixonadamente, suas habilidades de mistura sempre foram questionadas, já que ele não era um bruxo, mas neste exato momento. O comentarista deu um zoom no rosto sério e focado de Félix e gritou, ele está mostrando ao universo inteiro que pode não ser um bruxo. Mas, ele poderia pelo menos criar 6 catalisadores ao mesmo tempo, ao contrário deles. Fim do capítulo. Capítulo 517. O exame prático e, com certeza, Félix conseguiu terminar o processo com sucesso, ajudando-o a ganhar 6 porções do catalisador, enquanto Lara e Camille terminaram apenas 4. Não valia a pena mencionar as outras bruxas, pois elas estavam levando as coisas com segurança e devagar para passar no exame primeiro e depois se concentrar nos pontos.
Depois que Félix terminou os catalisadores da poção da loucura, ele os isolou na mesa de preparação e começou a preparar novamente os materiais para mais 6 porções. Em menos de 1 minuto ele terminou e voltou para a mesa de vidro. Então, ele reiniciou o mesmo processo que levou mais de 10 minutos, mas o ajudou a obter mais 6 porções de catalisador. Justamente quando todos pensavam que seria o fim, Félix repetiu o mesmo processo pela terceira vez, custando-lhe mais 10 minutos. Isso significava que faltava apenas 1h30 para o exame e Félix era o único sem uma poção bem-sucedida para mostrar. Mesmo assim, ele ainda não parou de repetir o mesmo processo em outra ocasião. Isso elevou a contagem total para impressionantes 24 catalisadores para a poção da loucura. Enquanto isso, faltava apenas 1h20 no relógio. Não é à toa que ele escolheu o catalisador daquela poção. Ele enlouqueceu. O comentarista disse agitado. Claro que ele tem 24 catalisadores para 24 poções, mas será que ele tem tempo suficiente para inventar todos eles, além de outras 5 poções exclusivas para passar no exame? A diretora, a sábia Dalília, a rainha Alura e outras bruxas mais velhas que observavam o riacho balançaram a cabeça diante do plano de Félix. Eles sabiam que ele definitivamente seria reprovado no exame se ousasse inventar aquelas 24 poções primeiro e depois seguir com as outras 5 poções únicas. Ele mordeu mais do que conseguia mastigar. Sábio Dalília disse calmamente sentado ao lado da rainha Alura na câmara do trono. Você me disse que ele estava preso a uma taxa de eliminação de 80%. A rainha Alura enrolou um talo em volta do dedo e se perguntou, você acha que talvez ele tenha resolvido esse problema? Se o fez, então seu plano poderia funcionar. Sage Dalília balançou a cabeça com firmeza e disse, você sabe que isso é impossível. Mesmo os melhores de nós precisavam de pelo menos 2 anos de trabalho constante para melhorar nosso controle mental a tal ponto. Há quanto tempo esse garoto tem os olhos do nosso mestre? Sage Dalília disse, em menos de 1 ano. A menos que o mestre decida encontrar uma maneira de ajudá-lo a preencher essa lacuna, simplesmente não consigo ver nenhuma maneira plausível de ultrapassar a taxa de eliminação de 95%. É altamente duvidoso que o mestre o ajude. A rainha Alura disse, ela pode parecer que ela o está mimando demais devido ao seu status de campeã, mas ela não iria tão longe. De fato, o controle da energia mental é um aspecto importante que precisa ser aprendido pelos próprios esforços para mostrar o máximo de resultados. Sage Dalília concordou. Assim como a rainha Alura queria comentar, ela se assustou ao ver Félix misturando o ingrediente principal com o ingrediente secundário apenas para deixá-los em um prato liso e repetir o mesmo processo. Quando terminou a próxima mistura, ele a colocou em um prato conectado ao primeiro prato. Ele continuou fazendo isso repetidamente até que uma longa fila de pratos se formou perfeitamente na mesa. Quando os espectadores contaram, descobriram que toda a linha era composta por 10 pratos. Todos eles foram lacrados dentro de um recipiente de vidro para não serem contaminados. Ele está realmente optando por um método de produção em massa. A rainha Alura não soube comentar a decisão de Félix. Ela sabia que ele era um rapaz inteligente que não tomaria uma decisão tola como esta. Por isso, ela acreditava que ele tinha algo em que confiar. Ela simplesmente não sabia o que era. Enquanto isso, Sage Dalília não tinha a mente tão aberta quanto ela. Ela continuou balançando a cabeça em desaprovação enquanto o observava continuar a preparar as misturas uma após a outra até que outra linha se formasse atrás da primeira. Ninguém ficou surpreso com essa técnica, pois era conhecida como técnica de fabricação em massa. Esta técnica não poderia ser utilizada em todas as poções de nível 1, já que algumas delas não poderiam ter suas misturas expostas nem por 2 minutos. Caso contrário, eles estragariam e a mistura não seria continuada. É por isso que Félix escolheu a poção da loucura. Era uma das 2 poções da lista que poderiam ser produzidas em massa ao mesmo tempo. Ele não escolheu a outra poção já que a criação de seu catalisador era muito mais difícil do que o catalisador da poção da loucura.
Quando Félix terminou, os espectadores contaram o número de placas e reconheceram que ele havia feito a mesma quantidade de misturas que os catalisadores. Todo o processo levou mais 10 minutos, fazendo com que suas chances de passar no exame parecessem ainda mais sombrias. Só me resta 1 hora e 10 minutos. Félix estreitou os olhos focalizando os pratos e pensou, é hora de começar a mistura. Imediatamente depois de pensar assim, Félix soltou seu controle mental que bloqueava os relâmpagos. SZLZLZLZLZLLZ. Do nada, ele se transformou em uma tocha relâmpago sob os olhos estupefatos dos espectadores e das bruxas, que não puderam deixar de olhar em sua direção. Felizmente, a estação de cada aluno foi bloqueada uma da outra para não espiar. Então, eles só viram o surgimento repentino de luz brilhante, mas não o que realmente a causou. Por se tratar de um teste na OVR, eles não ficaram cegos pela luz forte nem incomodados pelo barulho escaldante das cargas. Por que diabos ele ativou sua habilidade elemental? O comentarista exclamou incrédulo, ele está planejando fazer as bruxas perderem o foco para arruinar sua mistura. No entanto, antes que os espectadores pudessem considerar a opinião dela, seus olhos foram atraídos para uma tela que surgiu acima da cabeça de Félix. Algumas bruxas também tinham a mesma tela acima delas, mostrando a batalha microscópica contra os micro-organismos em câmera lenta para entretê-las. Assim, quando os espectadores viram como a tela de Félix estava desfocada, eles não sabiam mais o que estava acontecendo. No entanto, as bruxas mais velhas, a rainha Alura e a sábia Dalília reconheceram instantaneamente o que a imagem borrada representava. Não pode ser, hahaha, que Júnior inteligente e fofo para pensar em tal método. Enquanto a sábia Dalília exclamava em estado de choque, a rainha Alura ria com um olhar fascinado, parecendo ter reconhecido o método único de eliminação de Félix. Como ele está matando eles tão rápido? Ele ainda é mais rápido para a câmera lenta mostrar a destruição do micro-organismo. Enquanto isso, a professora Sona afastou qualquer pensamento que tivesse sobre repreender o uso do elemento relâmpago por Félix depois de ver uma imagem tão anormal. Professora Sona, por favor, diminua a velocidade da tela sincronizada do Félix. Ao receber uma mensagem telepática da diretora, ela saiu do torpor e imediatamente fez o que lhe foi dito. Impossível! Ela não pôde deixar de exclamar depois de descobrir que a câmera lenta X4 ainda era inútil. Sem atrasar um segundo, ela desacelerou ainda mais o fluxo, chegando a X8. Só então todos foram capazes de perceber os micro-organismos explodindo depois que um rio de energia mental passou por cima deles. Como isso é possível? A comentarista que finalmente percebeu o que estava acontecendo só conseguiu cobrir a boca com as mãos enquanto murmurava incrédula. Os espectadores compartilharam a mesma reação que ela. Até mesmo leigos como Olivia e George conseguiram concluir que Félix estava destruindo micro-organismos desde o momento em que lançou o raio. Sem aviso prévio, o raio foi contido de volta no corpo de Félix quando ele voltou ao normal novamente. Então, ele deu um passo à frente e começou a virar rapidamente as misturas para um lado mais novo, uma por uma. Como pareciam uma bola vermelha de carne picada e foram colocadas em um prato branco, os telespectadores tiveram a falsa impressão de que Félix estava virando hambúrgueres de carne. Em menos de 5 segundos, Félix voltou à sua posição e se transformou novamente em uma tocha de relâmpago. Depois, ele cuidou do lado mais novo de cada mistura, levando um total de 30 segundos para finalizar o processo. Félix repetiu esse botão liga e desliga mais 2 vezes até que as misturas tivessem apenas 3% ou menos de micro-organismos em suas superfícies. SZZLZLZLZL. Assim como tudo foi calculado, o raio de Félix foi totalmente consumido no momento em que ele finalizou o processo de eliminação. No entanto, apenas um sorriso satisfeito foi colocado em seu rosto, pois ele sabia que a batalha estava meio vencida. Ele realmente conseguiu, taxa de eliminação de 97% em 24 poções em menos de 1 minuto, eu nunca vi nem mesmo um mestre pocionista fazer isso antes.
Sage da Lilia murmurou com uma pitada de descrença enquanto olhava profundamente para o canto da tela de micro-organismos de Félix. Estava mostrando ao universo inteiro um único número que nunca foi considerado possível ser associado a Félix tão cedo, taxa de eliminação de 97%. Os licitantes que ignoraram Félix e apostaram suas fortunas em Lara, Camille e outras bruxas sentiram como se suas gargantas estivessem ficando mais secas a cada segundo, enquanto seus batimentos cardíacos continuavam acelerando em agitação. Eles podiam sentir uma virada iminente e temiam muito isso. Fim do capítulo. Capítulo 518 Os exames práticos e sem saber do caos que criou na rede, Félix levou a primeira mistura para o caldeirão que liberava jatos de vapor por um pequeno orifício na tampa. Félix olhou para sua pulseira e percebeu que precisava esperar mais 30 segundos para adicionar a mistura com o catalisador. Embora ainda houvesse muito tempo para o exame, Félix não planejava perder aqueles 30 segundos sem fazer nada. Ele rapidamente foi até a mesa de vidro e removeu todos os equipamentos com um aceno de mão. Então, ele começou a nomear novos equipamentos enquanto apontava o dedo para a área onde queria que a rainha os colocasse. Quando os 30 segundos se passaram, os espectadores ficaram sem palavras ao ver dezenas de equipamentos atolados em uma mesa, como na vez anterior. A única diferença notável seria os próprios equipamentos não serem os mesmos. Acredito que esses são os 5 conjuntos necessários para criar o catalisador para as 5 poções restantes. O comentarista exclamou, se ele realmente conseguisse inventar perfeitamente aquelas 24 poções sem perder muito tempo, então ele poderia ser capaz de inventar as 5 restantes e passar no exame com a maior quantidade de pontos do semestre. A sábia da Lilia voltou-se para a rainha Alura e perguntou, você concorda com ela? A rainha Alura acenou com a cabeça, acredito que o pequeno Júnior seja inteligente o suficiente para lidar com este assunto se ele tivesse se preparado tão cedo. Primeiro, ele entendeu que cada mistura levaria 2 minutos e 40 segundos para terminar. Este período incluiu os 2 minutos em que o catalisador foi aquecido primeiro. Isso significava que essas 24 poções exigiriam no mínimo 64 minutos para lidar com todas elas. Isso o deixaria com cerca de 12 minutos para lidar com as outras poções. Ele entendeu que alguns de seus catalisadores levam pelo menos 15 minutos para serem preparados, ao contrário da poção da loucura. Então, ele não estava planejando criar o catalisador depois de terminar a mistura, mas durante ela. Depois de ver que a mistura havia derretido totalmente com o catalisador, Félix fechou a tampa e aumentou o fogo até o limite. Então, ele colocou a mão na tampa e a manteve fixada em seu lugar enquanto o caldeirão começou a tremer e a fazer barulhos como se um louco estivesse batendo nas paredes internas do caldeirão por dentro. Enquanto fazia isso, ele contava regressivamente de 40 segundos até 0. No momento em que chegou, Félix abriu a tampa enquanto se afastava. Uau! Félix não se preocupou em fechar o nariz, pois já havia se acostumado depois de toda a prática que fez com esta poção. Sem mais delongas, Félix mergulhou na fumaça vermelha e segurou o caldeirão pelas alças. Então, ele foi até os recipientes de poção e despejou o conteúdo em um deles. Depois de se certificar de que a garrafa estava cheia até a borda, Félix colocou o caldeirão de volta no fogo e despejou outro catalisador dentro dele. Então, ele fechou a tampa e baixou a intensidade do fogo de volta ao normal. Como levaria 2 minutos para o catalisador ficar totalmente aquecido, Félix voltou para a mesa de preparação e começou a trabalhar no catalisador da poção de rejuvenescimento. A primeira coisa que ele fez foi ativar sua visão quântica e começar a eliminar os micro-organismos sem utilizar seus reflexos ultra-rápidos. Isso levou os espectadores a verem sua velocidade média de eliminação de 95% em 40 segundos. Mas isso não importava, já que ele não os estava matando durante a mistura. Ao terminar, levou-o até a mesa de vidraria e seguiu os passos de extração de sua essência que serviria como catalisador. Ele não supervisionou o processo, mas voltou ao caldeirão, já que 2 minutos estavam prestes a se passar.
Quando isso aconteceu, Félix levantou a tampa e jogou a mistura ensanguentada, depois fechou a tampa. Na arte de fazer poções, se você seguisse a receita ao pé da letra, não haveria nenhuma maneira de falhar. Assim, a segunda poção nasceu sob uma nuvem de miasma vermelho. Lara e Camille atualmente criaram todas as 6 poções exclusivas para passar no exame e começaram a preparar uma poção da loucura também para ganhar pontos, já que leva menos tempo. O comentador mudou para Lara e Camille, mostrando que aquelas garotas não estavam brincando. Devido ao bloqueio, eles não sabiam que ele era uma ameaça a ser observada. Aos olhos deles, eles apenas se consideravam verdadeiros oponentes. Pena que as chances deles de alcançar Félix pareciam bastante sombrias, já que ele estava inventando uma poção enquanto se preparava para as 6 poções únicas ao mesmo tempo. Por já ter lidado com toda a preparação, ele entrou em uma espécie de rotina repetitiva. Primeiro, ele derrama o catalisador e depois aproveita esses 2 minutos para lidar com o catalisador das outras 5 poções. Terminados os 2 minutos, ele retorna ao caldeirão e esvazia o conteúdo em uma vasilha. Quando o compararam a Lara e Camille, chegaram à terrível verdade de que seu método o tornava 2 vezes mais rápido que eles. Segundos se passaram e minutos. Restavam apenas 15 minutos no exame e os espectadores puderam ver que todas as bruxas haviam conectado com sucesso as 6 poções únicas e agora estavam lutando por mais pontos para obter uma classificação mais elevada. A maioria deles conseguiu inventar apenas 12 poções extras. Enquanto isso, Lara e Camille estavam atualmente tomando suas 18 poções extras. Com base na velocidade média, os espectadores adivinharam que poderiam adicionar no máximo 4 poções adicionais devido ao catalisador levar no mínimo 10 minutos para ficar pronto. Quando eles olharam para a mesa de preparação de Félix e viram 24 poções brilhando com luz vermelha, eles só conseguiram lançar um olhar de pena para Lara e Camille. Félix ainda está forte. 24 poções da loucura já foram lançadas e os catalisadores das 5 poções restantes foram resolvidos. O comentarista comentou entusiasmado: 15 minutos são mais que suficientes para prepará-los, a menos que ele cometa um erro fatal. Erro. Olhar para a expressão séria de Félix enquanto ele misturava os ingredientes fez os licitantes sorrirem amargamente. Eles sabiam que todo o dinheiro colocado em Camille e Lara havia desaparecido. A diferença nas poções era alta demais para ser coberta neste curto período de tempo. Suspiro: se eu fizesse uma aposta no senhorio, teria ganhado 7 vezes o valor do meu dinheiro. Alguém mais pensa que ele poderia ser o senhorio apostando em si mesmo? Ninguém pode estar tão confiante para apostar tanto dinheiro enquanto os rumores na rede deixavam bem claro que ele não tinha chance de ter uma classificação mais elevada. Ah, não me lembre desses malditos rumores. O chat do stream foi carregado com comentários dos licitantes por serem os que mais se interessaram pelos resultados dos exames, ao contrário dos demais telespectadores. Todos eles se sentiram como se tivessem perdido seu dinheiro, já que os rumores eram reais demais. No entanto, não importa o quanto eles se sintam angustiados com a perda, isso nunca poderia significar que os executivos da casa tiveram o desejo de estrangular Félix. Quem poderia culpá-los? Cada vez que veem Félix terminando uma poção e colocando-a sobre a mesa, eles ficam mais perto de perder incríveis 35 bilhões de SC. Sinceramente falando, eles estavam sendo bastante gananciosos, já que ganhariam pelo menos 10 vezes essa quantia graças a Félix. Afinal, as ofertas estavam concentradas principalmente em Lara, Camille e outras bruxas no topo. Portanto, ambas as partes estavam ganhando com isso. Embora Félix estivesse prestes a ganhar 35 bilhões de SC, sua mente nunca se desviou para esse pensamento. Faltam 5 minutos e só resta Tonic of Idle Minds. Félix enxugou a testa suada com a manga e lavou as mãos novamente antes de tocar na última mistura restante. Depois de passar 40 segundos eliminando a maioria dos micro-organismos, Félix trouxe a mistura para perto do caldeirão e despejou o catalisador líquido dentro dele.
Leva 3 minutos para que esse catalisador aqueça e mais 1 minuto depois para que a mistura derreta dentro dele. Félix sorriu com uma expressão aliviada. Isso me deixará 1 minuto para colocar no recipiente vazio e concluir o exame. Agora, esperamos pelos resultados finais. Espero que isso seja suficiente para me colocar entre os 3 primeiros. Félix desejou. Como ele não foi capaz de ver o progresso de Camille ou Lara, ele estava bastante nervoso com a possibilidade de eles conseguirem algo extraordinário e superá-lo. Sem que ele soubesse, todos os seus amigos e familiares estavam torcendo de entusiasmo, sabendo que Félix estava prestes a realizar o impensável. Félix Maxwell, um humano, um jogador de SG, um idiota, mas agora, sob os olhos do universo, ele foi o número 1 em todo o semestre, derrubando centenas de bruxas na única coisa em que elas eram melhores. Infelizmente para as bruxas, não houve drama repentino ou transtorno para salvar suas faces nos últimos segundos. No momento em que a contagem regressiva chegou a 0, a rainha desconectou todos à força. Não, eu estava despejando a mistura na vasilha. Droga, eu também. Quando Félix abriu os olhos, ele ouviu conversas descontentes ao seu redor, já que as bruxas claramente estavam descontentes por terem seus últimos toques arruinados. Espero que todos vocês estejam satisfeitos com seu desempenho durante os exames escritos e práticos. A professora Sona olhou para Félix e disse com um sorriso exultante, especialmente para você, estudante Félix. O desempenho dele foi tão bom. Lara inclinou a cabeça confusa depois de ouvir isso. O humano, Camille olhou de soslaio para Félix e se concentrou novamente na professora Sona, sem se importar com seu desempenho. A única coisa em sua mente agora era ver seu nome como primeira colocada, pontuando acima de tudo. Ela estava extremamente confiante em seu desempenho, já que havia exagerado. Ao ver sua expressão confiante, os espectadores só puderam dar-lhe um olhar de simpatia, pois sabiam que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Assim como o resto das pobres bruxas. Fim do capítulo. Capítulo 519. Um tapa retumbante que seria escrito em livros de história. Você consegue adivinhar sua classificação? Acho que estarei entre os 100 primeiros. Suspiro, duvido que chegue tão longe. A maioria dos materiais que preparei não foram escolhidos. Pelo menos você não será o último. As bruxas ao redor de Félix continuaram conversando entre eles enquanto algumas delas davam 1 ou 2 olhadas em Félix. Eles ouviram que a professora Sona o elogiou, mas ainda se recusaram a acreditar que ele poderia fazer melhor do que eles. Felizmente, a professora Sona não os deixou em dúvida enquanto ela havia manifestado uma ampla lista holográfica que exibia toda a classificação do semestre. Apareceu como Félix Maxwell, exames escritos A++, exames práticos A++, 1680 pontos. 2, Lara. Provas escritas A++, Provas práticas A++, 1260 valores. 3, Camille. Provas escritas A++, Exames práticas A++, 1260 valores. 13, Naima. Provas escritas A++, Provas práticas A++, 900 valores. 24, Kerry. Provas escritas A++, Provas práticas A++, 800 valores. No momento em que as bruxas viram o nome de Félix caindo sobre todos como um deus sobre um mortal, suas expressões esperançosas endureceram imediatamente. Enquanto isso, seus cérebros tentavam ao máximo analisar o que estavam olhando. Isso é algum tipo de piada. Camille pensou com a pupila dilatada ao limite, refletindo em sua superfície vítrea, o nome de Félix e suas marcas monstruosas.
Sua reação foi compartilhada pela maioria das bruxas, já que todas elas duvidaram de seus olhos no início e depois sentiram que estavam sendo enganadas pela administração. Embora fosse improvável, aos olhos deles era mais lógico do que um humano ter um desempenho melhor do que todos eles na única coisa que eles sabem. Tal tapa, tal choque, foi demais para suas mentes aguentarem e eles prefeririam evitar considerar isso. Professor, acho que você cometeu um erro na classificação. Uma bruxa murmurou baixinho enquanto olhava para Félix, que tinha uma expressão de alívio como se um peso tivesse sido removido sobre seu ombro. A professora Sona empurrou os óculos desajeitadamente e disse: se você está falando do aluno Félix, então não há erro algum. A professora Sona olhou para suas expressões descontraídas e proclamou com um tom suave: seu desempenho foi realmente extraordinário e merecedor de tal classificação. Impossível. Eu me recuso a acreditar. Ele deve ter trapaceado. Os humanos são conhecidos por serem enganadores. Então ele teria encontrado um jeito. Isso não pode estar acontecendo comigo. Camille balançou um pouco, sentindo que ela vai desmaiar a qualquer momento. Ninguém mais foi atingido com mais força do que ela. Até Lara ficou simplesmente sem palavras com a situação. Memórias anteriores de pegar Félix na estação do elevador espacial passaram por sua mente, fazendo achar um pouco difícil imaginar que um humano realmente a superaria. Tão assustador, se eles pularem em mim com raiva, eu definitivamente acabarei matando um deles por engano. Quando Félix viu a histeria na sala de aula de bruxas clamando, ele engoliu em seco e foi até a janela. O trapaceiro está tentando fugir. Não deixe ele ir embora. As bruxas agitadas notaram instantaneamente sua tentativa e tentaram bloqueá-la. Infelizmente, Félix era muito móvel para ser pego por eles. Ele pulou facilmente para fora da janela e caiu na grama como uma pena. Então, ele disparou em direção aos dormitórios. Olhando para ele fugindo, a professora Sona não sabia se ria ou chorava. Este deveria ser o seu momento de brilhar e obter aprovação na academia, mas acabou se tornando um fiasco devido às bruxas se recusarem terminantemente a aceitar a realidade. Para colocar isso em nossa perspectiva, era o mesmo que um estudante de literatura ficar em primeiro lugar em um exame final de ciências depois de estudar apenas 6 meses. Quem em sã consciência aceitaria isso sem ver como ele fez isso? Infelizmente para as bruxas, a prova já era viral na rede, mostrando clipes da maneira única de Félix de preparar poções. Bem, não foi tão único, já que ele usava principalmente técnicas que já haviam sido feitas antes. Mas o fato de ele poder melhorar seu controle mental com o elemento de iluminação foi a parte mais surpreendente. Quando Camille, Lara e o resto das bruxas viram esses clipes, eles procuraram respostas nos fóruns, já que não conseguiam descobrir como a habilidade do raio poderia ajudá-lo com seu controle de energia mental. Eles rapidamente descobriram que a primeira hipótese de todos era o aumento dos reflexos devido aos raios. Eles não sabiam exatamente qual habilidade ele usava, mas havia muitas habilidades relacionadas ao aprimoramento de reflexos. E como ele conseguiu criar 6 porções de catalisador ao mesmo tempo? Também foi explicado em detalhes para eles. Por último, a poção da memória fotográfica explicava facilmente as suas marcas escritas. O resultado final foi que Félix utilizou apenas seus próprios recursos para inventar as poções, o que significa que ele passou nos exames sem colar. Quando as bruxas chegaram a essa conclusão, o inferno começou na academia. Até as bruxas mais velhas ouviram a notícia e ficaram boquiabertas. Eles já podiam prever a reputação da academia e de seus alunos sendo jogados na sarjeta por outras bruxas de diferentes academias e também por pessoas de todo o universo. Alguns até previram que a raça das bruxas iria sofrer com isso. Isso porque todos começariam a considerar que seu talento em fazer poções seria na verdade um lixo se um humano conseguisse pontuar mais que seus alunos sem ter a mesma base que eles. Então esse foi um problema real. Indiferente à bagunça que deixou para trás, Félix estava relaxando no andar superior da biblioteca, sentado no canto direito.
Este lugar era um esconderijo perfeito, já que havia muitas fileiras de livros ao redor, escondendo Félix e sua mesa. Como hoje era dia de provas, a biblioteca estava completamente vazia de bruxas, permitindo que Félix desfrutasse de alguns minutos de paz. Ele não se atreveu a voltar para seu quarto porque todos sabiam disso. É por isso que ele correu antes em sua direção para enganar as bruxas e fazê-las irem até lá quando elas vierem atrás de sua bunda. Félix estava totalmente certo de que não iria explodir tão cedo, já que ele tinha acabado de dar um tapa retumbante que seria escrito em livros de história. Bom, agora continue assim pelos outros 5 semestres. Lady Esfinge elogiou com um pequeno sorriso enquanto observava a situação caótica na academia através dos olhos da diretora. Espancado, os olhos de Félix ficaram um pouco marejados ao se lembrar dos olhos sedentos de sangue de seus colegas. A beleza deles não existia mais, pois ele via apenas demônios, que perderam a insanidade devido a uma humilhação tão brutal. Não era que ele estivesse com medo de levar uma surra, mas acabar matando uma bruxa por acidente devido à sua força. Isso vai acabar com ele, já que todos estavam presumindo que ele estava sob os efeitos da poção enfraquecedora. Eu só posso evitá-los até que eles aceitem a poção, realidade. Félix examinou ao seu redor com sua visão infravermelha. Quando viu que o chão ainda estava vazio, ele pediu em sua mente: Rainha, por favor, mostre-me a última maior transferência para minha conta bancária. 35 bilhões de SC da PEAC.OC Gambling House. Rainha respondeu: obrigada. Félix sorriu ao ouvir isso. Afinal era dinheiro de graça e também um bom castigo para quem duvidasse dele depois de tudo o que ele vinha mostrando nos jogos. Dê-me as recompensas pelo primeiro lugar. Ele pediu novamente, esquecendo rapidamente aqueles bilhões. Tihing, maior que parabéns por obter a licença de receita da poção dos Curry e 7.000 CP. Já faz muito tempo, devido à sua ausência de 3 meses, Félix tinha uma dívida de 1.200 CP no aluguel. Como a missão falsa que ele aceitou pelo sábio da Lilia era claramente destinada ao treinamento, os pontos de contribuição recompensados foram de algumas centenas de pontos. A poção dos Curry é capaz de dar ao bebedor 200 de longevidade instantaneamente, apenas para minar tudo para um grande aumento na energia elementar. Félix trouxe uma imagem holográfica da poção sombria e sua receita. Ele já leu sobre seus efeitos, mas a receita foi mantida em segredo. Somente aqueles com permissão ou licença poderiam saber disso. Espero que seus materiais não sejam tão caros ou difíceis de conseguir. Félix desejou suavemente. Félix sabia que estava pedindo muito, já que para uma poção dos Curry de nível 2 ser vendida por $500 milhão, isso significava apenas que seu ingrediente principal e secundário seria raro. Como esperado, Félix estremeceu no momento em que viu que seu material principal era uma flor do crepúsculo, enquanto a subsidiária era uma flor do amanhecer. Já o catalisador foi criado a partir de 5 gotas de fonte de pureza e um copo de água purificada. Como Félix estava lendo muitos livros sobre materiais, ele reconheceu imediatamente aquelas flores e também a maioria de seus detalhes. A flor da alvorada é capaz de aumentar a longevidade em 200 anos se todas as suas pétalas forem consumidas, como pode ser usada por todos, seu preço é de 100 milhões. Félix coçou o queixo e olhou para a flor do amanhecer. Se alguém a visse, poderia confundi-la com uma flor de lírio normal, já que parecia exatamente igual a ela. Até suas pétalas eram de um branco cremoso. Quanto à flor do crepúsculo, ela faz o oposto total, pois esgota quem bebe de 200 anos de vida, sua longevidade, mas fornece um nível astronômico de energia que permanecerá por anos. A menos que o bebedor decida usá-la plenamente. Félix pensou enquanto olhava para uma flor gêmea que parecia exatamente igual à flor do amanhecer, mas com folhas pretas como o breu. Está custando 50 milhões, o que não é tão ruim assim. Félix apoiou a cabeça no cotovelo e voltou a ler a receita. Como era uma poção de nível 2, havia materiais secundários adicionais necessários para uma terceira etapa da mistura.
Foi chamada de fase de aumento. Fim do capítulo. Capítulo 520. A verdadeira preparação de poções, desafiando as leis. Para entender por que a fase de aumento foi necessária para poções de nível 2+, é preciso entender como as poções de nível 2 são inventadas. Primeiro, o catalisador é jogado no caldeirão para ser aquecido. Depois de terminar, segue-se o ingrediente principal misturado e o ingrediente subsidiário. Ao contrário das poções de rank 1, onde a reação sempre resulta na criação de uma mistura utilizável se a receita for seguida corretamente, a reação no rank 2 sempre acabaria falhando. O fracasso significava obter uma gosma inútil. Isso aconteceria mesmo se os micro-organismos fossem cuidados. Isso se deve ao fato de os materiais não serem capazes de reagir uns aos outros pela própria natureza. Isso é o que a maioria das bruxas supõe. Se supervisionado ao microscópio, o único resultado seria o surgimento de matéria escura lentamente rastejando de fora para dentro da mistura. O pocionista se refere a isso como a reação negra. Isso acontece apenas com materiais de alta qualidade destinados a preparar poções de nível +2. Algumas bruxas consideraram esta uma reação fracassada, enquanto outras consideram que foi uma reação natural que simplesmente deveria acontecer pelas leis do universo. Era como se o universo os proibisse de fundir os materiais. Lady Sphinx, sendo a fundadora da alquimia, foi a primeira a desafiar as leis do universo e tentar fundir esses materiais de alta qualidade e transformá-los em uma poção ou sabe Deus o que. Toda a existência de Lady Esfinge foi rebelde ao universo, já que ela era um dos poucos seres que ainda procurava seus segredos. Ela não contou a Félix como ela desafiou o universo, mas um conceito geral foi escrito em quase todos os livros relacionados a poções. Portanto, ele sabia que o papel do pocionista nisso era supervisionar a reação em um nível atômico e então utilizar sua energia mental para salvar manualmente a reação de escurecer completamente. Esta fase foi chamada de interferência atômica. Afinal, apenas uma gota d'água contém 1,67 sextilhões de moléculas de água. É por isso que o pocionista nunca se preocupou em salvar manualmente todos eles, mas apenas o que puderam e usar a energia mental para protegê-los de serem alcançados pela reação das trevas. Como a reação sombria fazia com que no mundo atômico parecesse uma maldical ou uma praga se espalhando pelos dois ingredientes misturados, o pocionista faria o possível para impedir que contaminasse tudo de uma vez. Digamos que um pocionista salvou apenas 20% da mistura, enquanto os 80% restantes foram arruinados pela reação escura. Isso significava que a mistura tinha 20% de chance de se transformar em uma mistura útil se a próxima fase tivesse sucesso. Obviamente, esta foi a fase de aumento. Esta fase foi incluída para aumentar as chances de transformar a porção salva em uma poção realmente eficaz. Era necessário que o pocionista adicionasse materiais positivos secundários que poderiam ajudar a porção a crescer extensivamente. Esta etapa depende da sorte e da quantidade de material que o pocionista economizou. Como a maioria das misturas tinha uma janela de 30 a 60 segundos antes da mistura ser derretida no catalisador, isso significava que velocidade, alta perspectiva e extraordinário controle mental eram ferramentas obrigatórias para os pocionistas. É por isso que as bruxas praticavam a eliminação de micro-organismos durante a mistura, em vez de simplesmente eliminá-los na mesa de preparação. Pode não ter uma fração da dificuldade de lidar com moléculas e átomos, mas ainda assim era uma boa prática. Esta também foi a razão pela qual se tornar um potionir especialista era o requisito para se formar na academia, enquanto se tornar um aprendiz de potionir poderia ser feito apenas no primeiro semestre. Preparar a poção de primeiro rank 2 foi um marco importante para cada bruxa, já que representa se transformar em uma bruxa sênior. No caso de Félix, um bruxo sênior. Falando em bruxas, Félix teve que mudar de esconderijo, pois viu duas auras humanoides pisando em seu chão e se aproximando dele rapidamente. Atualmente, ele estava no banheiro da biblioteca, lendo sobre as resenhas da poção dos Curry e também se havia muitas bruxas inventando-a e vendendo-a.
Se ele planejava produzi-lo em massa em breve, ele precisa descobrir se valeu a pena o tempo e o esforço investidos ou não. Quase todos eles falaram muito bem sobre o seu efeito que lhes permite aproveitar um nível astronômico de energia. Isso poderia salvar vidas em muitas situações, já que a energia era literalmente a fonte de vida para lutadores em todo o universo. Embora seu preço de $500 milhão fosse um pouco exorbitante, muitos senhores ricos estavam comprando um ou dois para emergências. Quanto aos futuros concorrentes do Félix, não eram tantos, já que a receita era propriedade da academia. Isso significava que apenas os alunos e ex-alunos detinham um monopólio, uma vez que as licenças eram concedidas como recompensa em exames ou concursos. Félix contou 10 deles naquele site onde contatou a bruxa Ralá. Não posso continuar me escondendo no banheiro para sempre. Félix afastou os hologramas de seu rosto enquanto olhava com sua visão infravermelha para a biblioteca que estava sendo preenchida lentamente. Depois dos exames, temos um mês de férias. Então, acho melhor retornar ao castelo e permanecer lá até que a situação esfrie. Félix decidiu. Esta foi a melhor jogada atualmente para evitar problemas. Logo, ele ligou para Sage da Lilia, informando-a sobre sua decisão para que ela pudesse enviar proteção para acompanhá-lo de volta. Quando chegou à entrada, ele teletransportou sua plataforma flutuante e saiu rapidamente em direção ao portão principal do campus. 15 minutos depois, Félix estava de volta ao quarto de seu castelo sem soluços novamente. O pelotão de 10 tanques de prata foi um enorme impedimento para qualquer pessoa com más intenções em relação a ele. Neste momento, Naima e Kerry devem estar enlouquecendo. Félix sorriu maliciosamente. Eu deveria ligar para eles mais tarde para honrar a aposta. Já se passou mais de meio ano de abstinência sexual e meus desejos não podem ser suprimidos para sempre. Há pessoas que se abstêm há anos. Asna praguejou com um olhar irritado. Você simplesmente não quer admitir que é um pervertido. Não me compare com eles. Félix disse casualmente. A vida os forçou a se absterem disso. Não foi por escolha. Vendo Asna ficando irritada depois de ouvir isso, Lady Esfinge riu e disse, faltam apenas 5 meses, pequena Asna. Asna inclinou a cabeça confusa no início, mas logo seus olhos se arregalaram de descrença e vergonha. Ela instantaneamente fechou a conexão entre eles e Félix e explodiu em Lady Sphinx, irmã mais velha. Como você pôde pensar assim? Ela cruzou os braços com as bochechas levemente avermelhadas e estressadas. Eu prefiro me enforcar em uma casa em chamas do que fazer isso com esse idiota. Nunca. Isso não é um pouco duro? Jormungand apontou para Félix e disse com uma expressão honesta, acho que ele combina perfeitamente com você. Eu também. Lady Esfinge acenou com a cabeça, onde você pode encontrar um parceiro com a mesma idade mental que você e ter uma boa chance de atingir o pico hoje em dia. Verdadeiro. Jormungand apoiou, você realmente deveria aproveitar o fato de que ainda está livre das restrições do universo e ter um pouco de romance em sua vida. Quem sabe como será? Ao ouvir isso, a raiva de Asna diminuiu um pouco. Ela estava sempre buscando a liberdade de suas algemas ou da alma de Félix. No entanto, ela sempre soube que nunca poderia ser livre, pois no momento em que sua alma se separasse, ela seria forçada pelas leis que lhe foram impostas a cumprir seus deveres, assim como os membros de sua raça. Portanto, a única diferença entre agora e então seria o tipo de liberdade que ela possuiria. Agora, ela tinha a mentalidade livre, mas não fisicamente. Vice-versa, daqui a 5 meses vou me conectar à OVR e ter um formulário virtual. Pode não ser o mesmo que ter uma forma física verdadeira, mas o realismo 100% compensaria isso. Asna apertou os lábios enquanto olhava para Félix, que se preparava para ligar para Malak. Talvez a velha cobra esteja certa. Eu deveria me divertir o máximo possível antes que minha alma seja libertada. Mas nada de romance com esse idiota pervertido. Fim do capítulo. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Confúcio.